Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre o processo de eletrólise. Bom, nós já falamos disso, só que agora a gente vai entrar, olha, com a parte de cálculos, tá? A estequiometria voltada para eletrólise. Então, é um assunto muito cobrado, que sempre aparece nos concursos, aí tem aparecido muito no Enem. E se você quer saber um pouco mais, depois da vinheta você vem comigo. Então, gente, esse estudo da eletrólise, ele começou com Faraday, tá? Em que Faraday começou a observar dentro desse processo de eletrólise, tá? O número de elétrons transferidos com a quantidade de matéria que era produzida. Tá? Então ele começou a observar que tinha uma relação direta de elétrons com a quantidade de matéria. Tá? E ele viu que a substância que era produzida era proporcional a esse número de elétrons presentes no circuito. Então dali ele começou a formular relações de elétrons com massa produzida. Bom, o que acontece? Em 1909, né, Robert Millikan ele determinou que a carga de um elétron era de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e que um mol de elétrons equivalia a 6,02 vezes 10 a 23. Então, com isso foi feita uma relação de elétrons com carga. Então, ele chegou a essa fórmula aqui, que a quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Tá? Esse valor, né, depois de substituído, chegou a essa constante, que é de 96.500 coulombs. Esse valor é chamado de constante de Faraday, que é o valor associado a um mol de elétrons dentro do processo de eletrólise. Então, o que vai ter? A gente vai ter a seguinte relação, que um mol de elétrons vai equivaler a um Faraday, que equivale a 96.500 coulombs. Então, essa é uma relação envolvida na eletrólise, ou seja, a relação da quantidade de massa com a quantidade de energia, nesse caso, que seria o coulomb, né, ou Faraday também, dependendo da unidade que a gente queira trabalhar. Então a quantidade de carga elétrica, que é o Q, tá, ela vai estar relacionada diretamente com a intensidade da corrente e com o tempo que está funcionando aquele nosso circuito ali de eletrólise. Então a gente vai ter essa relação, que é a fórmula do kit, que é igual a I vezes T. Quantidade de carga é igual a intensidade vezes o tempo. Bom, dentro disso a gente tem as unidades, né? Que, no caso, é o coulomb, quantidade de carga, é a amperagem, e T é o tempo em segundos. Isso é primordial, tá? Então, o tempo sempre em segundos. Bom, dentro disso, vamos ao que interessa, vamos partir para os exercícios. Vamos agora. Bom, gente, então o primeiro exercício, dá aquela pausa rapidinho no vídeo, aquela lidinha que a gente vai começar a resolver. Então, na verdade, o programa está querendo dar um banho de cobre, né, em um clipe de papel. Então, ele quer fazer o quê? O processo de redução do cobre. Então, a gente tem a solução de sulfato de cobre, CuSO4, sulfato de cobre 2, né? Vai formar os íons cobre 2+, mais o íon sulfato. Então, no cátodo, nós vamos ter, que é o polo negativo da eletrólise, nós vamos ter o processo de redução, ou seja, o cobre ele vai ser reduzido no cátodo. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre zero. É esse cobre metálico aqui, o cobre zero, que vai ser o objeto de estudo aí, que ele quer saber a massa, realmente a massa de cobre que foi depositada. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós vamos partir para a estequiometria. Nós temos 2 mols de elétron. O que nós vimos? Que 1 mol de elétron equivale a 96.500 coulombs. Aqui nós temos 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 96.500 coulombs, porque para cada mol de elétron é 96.500. 2 mols, 2 vezes 96.500. Está para o quê? Para a massa de 1 mol de cobre, que é 64 gramas, que foi o valor dado ali. Então, essa primeira linha da regra de 3, que a gente vai montar aí, é a linha aqui da reação. É o que a gente está vendo aqui na reação. O íon cobre não vai ter participação nesse caso. A gente não vai precisar calcular em função dele. Bom, ele quer saber a massa a partir de uma carga, né, que foi aplicada. Então, a gente tem que saber qual é essa quantidade de carga. Então, a gente vai aplicar a fórmula do kit, que é igual a I vezes T.
A quantidade de cargas nós não sabemos. A intensidade que ele fala é de 100 miliamperes. Então, 100 miliamperes vai ser 100 vezes 10 a menos 3. Esse mili, né, é 10 a menos 3. Vezes o tempo. O tempo que ele fala é de 5 minutos. Como eu disse, o tempo não pode ser em minutos nem hora, tem que ser em segundo. Então, 5 minutos equivalem a 300 segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos, vai ser 60 vezes 5, vai dar 300 segundos. Fazendo esse cálculo aqui, essa quantidade de carga vai ser igual a 30 coulombs. Então, essa foi a quantidade de carga durante o processo de eletrólise. Então, 30 coulombs aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 30 vezes 64 está para 2 vezes 96.500. A regra de 3. Calculando esse valor vai dar 0,0099, que é aproximadamente 0,010 gramas. Letra E. Então, é só tomar cuidado dentro da estequiometria. Vamos para outro exercício aí. Então, aqui o outro exercício, você já sabe, dá aquela paradinha, dá aquela lida no vídeo e vamos resolver. Bom, após a leitura da questão, ele está querendo eletrólise ígnea do cloreto de sódio, sendo que ele quer a massa de sódio formada e o volume de cloro também produzido. Bom, vamos logo primeiro calcular essa quantidade de carga, que é igual a I vezes T, que é o kit. A intensidade de corrente foi 5 e o tempo de 1930 segundos. Então, essa quantidade de carga vai ser 9.650 coulombs. Então, essa aqui foi a quantidade de carga no processo de eletrólise. Bom, a gente sabe que o cloreto de sódio, né, nós já vimos isso, ele vai formar os íons sódio mais, né, e o íon cloreto. Tá? No cátodo, nós teremos o polo negativo que ele vai atrair o sódio. Então, vai ser o Na+, mais elétrons, formando o sódio metálico, o sódio sólido, né? Tá? Vamos primeiro fazer do sódio, depois a gente faz para o cloro. Então, nós temos 1 mol de elétron. Então, vai ser 96.500 coulombs. Isso vai produzir a massa de sódio, que é de 23 gramas. Ou seja, por que a massa de sódio? Por que é 23 gramas? Porque nós temos aqui 1 mol apenas. Então, 23 gramas de sódio. Temos 9.650 coulombs, que foi a carga, né, que nós encontramos. Isso aqui vai dar X gramas de sódio. Fazendo esse cálculo, X vai ser igual a 2,3 gramas. Né? 10 vezes menor, né? Então aqui também vai ser a massa 10 vezes menor. Tá? Então 2,3 gramas de sódio. Vamos agora ver o cálculo para o cloro. Então, o cálculo do cloro vai ser o seguinte: nós temos o Cl-, aqui no caso no anodo, né? Que é o polo positivo. Então, nós vamos ter o Cl-, ele vai sofrer a oxidação, vai formar Cl2 mais elétron. Para ficar mais fácil aqui, vou balancear aqui com meio mol de cloro. Tá? Então, nós temos meio mol de cloro. Meio mol de cloro, no caso, em termos de volume, tá? Vai ser 11,355 litros. Por que isso? Porque ele fala do volume molar. O volume molar na CNTP é de 22,71 litros. Então, nesse caso, a gente vai ter, como é meio mol, né, meio volume, aqui vai ser 11,355. Tá? Então, foi dividido por 2. Isso vai ter a quantidade de elétrons, que é de 96.500 coulombs. Ficou feio aqui, né?
Agora melhorou. Coulombs. A quantidade de gás produzida a partir da carga de 9.650 coulombs, né? A carga aqui, que nós encontramos novamente, vai dar X. Então, na verdade, isso vai dar 1,1355 litros, no caso de cloro. Vendo ali a resposta letra B. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Curtam o vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Um forte abraço, um monte de beijos. Fui!